A Igreja de Cristo não é uma instituição religiosa. A Igreja de Cristo não é uma religião. Vamos explicar isso aqui, porque tem pessoas que precisam ser esclarecidas para ter o conhecimento da verdade, o conhecimento que precisam ter da parte de Deus. Conhecimento esse que o diabo, adversário da humanidade, com o seu reino das trevas, trabalha para privar as pessoas desse conhecimento. Eu quero comunicar a vocês essa verdade. A Igreja de Deus não é uma religião. A Igreja de Deus não é uma instituição religiosa, onde você tem que ir para ela para viver muitas regras, dogmas, credo, crença, obrigações, tarefas, onde você tem que estar vivendo dela sobre a autoridade eclesiástica estabelecida dos homens, onde você tem que estar praticando e sendo devoto e consagrando sua vida e seu viver dentro dela, por meio dela. A Igreja de Deus não é uma instituição religiosa, não é uma religião. A Igreja de Deus são pessoas que estão seladas com o Espírito Santo, enxertada em Cristo, que é a videira, e nós o ramos. A Igreja de Deus, ela é comparada dentro das Escrituras com um corpo. O corpo de Cristo é um corpo místico formado, o corpo místico de Cristo formado por pessoas. Isso é a Igreja de Deus. E essas pessoas estão espalhadas no mundo inteiro. Aonde estiver 2 ou 3, ali está. Membros do corpo de Cristo que forma a igreja. Não é uma denominação, não é uma religião, vivendo sobre a autoridade eclesiástica de nenhum líder religioso, devotando e consagrando sua vida dentro de regras, de normas, de rituais, de cerimoniais, vivendo isso e aquilo outro no padrão, na formalidade da religião, da instituição, no governo do homem, autoridade eclesiástica para o povo que dizem que são autoridade de Deus. Jesus não deixou isso. Esse princípio não foi estabelecido por Cristo. Esse princípio foi estabelecido por Satanás, o pai da mentira, que cria a mentira e coloca como verdade de Deus. Jesus não estabeleceu a sua igreja dentro desse princípio. Uma instituição religiosa, uma religião, onde o povo tem que estar lá dentro para ser de Deus. Onde o povo tem que viver escravizado e submisso nas regras e nas normas dos homens, a autoridade eclesiástica, para obedecer a Deus. Jesus não estabeleceu esse princípio. Esse princípio de igreja que vocês, que estão dentro delas, vivem, é uma mentira de Satanás, que foi colocada para desvirtuar, tirar o princípio verdadeiro de igreja, que a Bíblia mostra, que Jesus estabeleceu. Não esse princípio de igreja que vocês vivem dentro dos ambientes religiosos, das instituições, como igreja, casa de Deus. Essa mentira que foi formada na mente de vocês, onde vocês estão presos dentro dessas igrejas, escravizados em atividade, obrigação, penitência, sacrifício religioso, como se fosse para Deus. Essa mentira foi estabelecida por Satanás e colocada no entendimento de vocês para tirar vocês do verdadeiro princípio de igreja, onde vocês
entende que para adorar a Deus tem que ir para a igreja. E o verdadeiro princípio de igreja somos nós, aonde é o lugar de adoração, aonde é o lugar de habitação de Deus. E dentro desse princípio de igreja criado por Satanás, vocês entendem que a casa de Deus é as instituições, o sistema religioso dentro dos centros religiosos. Olha como o diabo ele desvirtua o seu entendimento de igreja do verdadeiro princípio que Jesus estabeleceu. Igreja, pessoas, onde Cristo habita, onde é o altar de Deus, aonde é o lugar onde Deus está morando, habitando, a casa de Deus, aonde Deus quer ser adorado. E o diabo desvirtua esse princípio do entendimento de vocês, porque tudo de vocês é no entendimento de igreja, instituição, onde vocês foram ensinados e o entendimento de vocês estão preso, perdido, pervertido, entenebrecido, escurecido na mentira de Satanás de que a igreja é a casa, é o templo, é a estrutura, é a instituição, é o centro religioso, onde vocês têm que estar lá para buscar a Deus, onde vocês têm que estar lá para servir a Deus, onde vocês têm que estar lá para adorar a Deus, onde vocês têm que estar lá para ser de Deus, onde vocês devotam e consagram a vida de vocês como se fosse a Deus, dentro desses ambientes religiosos chamados igreja, servindo e em atividades de compromisso como se fosse servir a Deus, obra de Deus. Olha como o diabo desvirtua você do entendimento da verdade. Igreja de Deus não é uma religião, não é uma instituição religiosa. Igreja de Deus são pessoas que estão em Cristo. Em Cristo, a autoridade de Deus para nossas vidas, nós que somos membros desta igreja de Deus, a autoridade de Deus é Cristo. Dentro das igrejas, instituições religiosas, vocês estão escravizados sobre o domínio e a autoridade dos líderes, a autoridade eclesiástica que Jesus não deixou. Quem criou essa autoridade eclesiástica foi o próprio homem na influência de Satanás para levar o povo escravizado na autoridade e no domínio dos homens. Quando Jesus diz que entre nós não deve ter essa autoridade. Quem se denomine maior ou menor, Jesus vai orientar os seus discípulos que entre nós não deve ter quem exerça de autoridade e de domínio sobre nós, como se fosse o maioral de Deus para nos conduzir. Não. Entre nós não há maior nem menor. Todos são membros. Não tem divisão de patente entre nós. O que tem é dom, é vocação, que dá a gente mais responsabilidade e não autoridade sobre ninguém. Todos nós estamos debaixo da autoridade de Cristo. Todos nós somos membros. Só há uma cabeça que governa e guia a igreja de Deus, que somos nós. Na igreja dos homens, a cabeça é eles. Os líderes, aonde o povo está sendo guiado, dirigido e conduzido. Não é por Cristo. Na igreja dos homens, você que está lá, a sua vida é consagrada e devota, não é a Cristo. É aos homens dentro das regras que ele bota para você viver e obrigação e atividade dentro das igrejas, como trabalho e serviço a Deus. Na igreja dos homens, vocês estão sendo formados, não é discípulo de Cristo, para uma vida de submissão e obediência a Cristo, para uma vida devota e consagrada a Cristo, para uma vida sob a autoridade e o domínio de Cristo. Na igreja dos homens, vocês estão vivendo tudo isso na lealdade, na fidelidade, no domínio, na autoridade, consagrando e devotando a vida de vocês, não é a Cristo, é aos homens, dentro desse conceito de autoridade eclesiástica. Não confundam a igreja de Deus com religião, instituição religiosa. Não confundam a igreja de Deus com religião, instituição. Olha como o diabo ele é astuto. Até o evangelho ele manipula. Ele tira o sentido do evangelho para o povo se perder.
O povo tem que crer no Evangelho. O Evangelho tem que estar dentro de nós, iluminando o nosso entendimento, para que sejamos salvos. O diabo vem e perverte esse princípio. O povo, para ser salvo, tem que estar dentro de igreja evangélica, servindo e praticando sua vida, sendo devota, centralizada em igrejas evangélicas, onde são ensinados que só são salvos se estiver dentro das igrejas. Salvação não é você estar dentro de nenhuma igreja, nem tampouco evangélica. Salvação é o Evangelho de Cristo estar dentro de você, iluminando o teu entendimento. O diabo, ele desvirtua. Ele tira o homem do entendimento, do princípio da verdade de Deus e desvia o homem pela sua mentira, aonde leva o povo a acreditar que é verdade e estão nela. Na verdade, estão na mentira do diabo. Então, a igreja de Deus não é uma religião, não é uma instituição religiosa, não é um centro religioso cheio de conjuntos de regra, de norma, para você viver dentro dele como se fosse para Deus. Igreja de Deus são pessoas que creram em Jesus, se converteram a Jesus, são seladas e batizadas com o Espírito Santo para se tornar membro dessa igreja, inseridas no reino de Deus. Igreja de Deus são pessoas. Na igreja dos homens, as pessoas têm que estar lá sendo batizadas no ritual feito pelos homens dentro das igrejas, para conseguir a carteira de membro, para ser membro da igreja dos homens, onde vão estar servindo, devotos e consagrando suas vidas, como se fosse a Deus, escravizado na direção do homem, no domínio do homem, sendo negócio, propriedade dos homens, não de Deus. É muito importante o que eu estou levando aqui, porque muitos estão dentro da mentira e essa verdade tem que ser levada para que vocês conheçam e sejam libertos. É muito importante a pregação da verdade do Evangelho, porque é essa verdade do Evangelho que é o poder de Deus para libertar e salvar a tua vida. Enquanto tu não ouvir e não crer no Evangelho, tu vai ficar preso na mentira dos homens, dentro de igrejas evangélicas ou qualquer outras. A igreja de Deus não é uma religião e nem tampouco uma instituição religiosa dentro da autoridade eclesiástica dos homens, vivendo o padrão, a regra, a norma, os dogmas, a crença, os credos, a formalidade religiosa dentro dessas igrejas, diante de tudo que são estabelecidas para o povo viver e praticar dentro delas, por meio delas. A igreja de Deus não é isso. Isso é mentira do diabo. Então eu quero dizer para você, essa mentira que você está vai te levar à perdição. Porque o povo hoje não se gloreia em Cristo para a vida com Deus. O povo hoje se gloreia nas igrejas, nos trabalhos, na sua vida formal religiosa, achando que são merecedores de Deus e que são de Deus por meio das igrejas. Hoje a confiança do povo em Deus não está em Cristo, está nas igrejas. Tanto é que a mente deles está cauterizada que, se eles saírem das igrejas, eles desviam de Deus. Porque dentro das igrejas, o entendimento dele é levado de que o caminho para Deus não é Jesus, é a igreja. Por onde eles têm que andar, vivendo escravizado, centralizado, como se fosse a sua vida de caminhada com Deus. Veja como o diabo faz. As pessoas dentro das igrejas estão com o seu entendimento, a mente, escravizada por Satanás, na mentira do diabo. Porque elas acreditam que Deus só abençoa se elas estiver dentro das igrejas fazendo campanha. Porque Deus só opera o bem, a cura, o milagre na vida delas se elas estiverem nas igrejas. Nos cultos de milagre, nos cultos de bênção, nos cultos de cura. Porque essas pessoas que estão escravizadas nessas mentiras de Satanás, elas são ensinadas de que, se não tiver nas igrejas, não tem a Deus. Deus não vai abençoar. E aí, elas ficam dentro dessa mentira, alienadas no que os homens ensinam, e vivendo a mentira como se fosse verdade. Por isso que elas são devotas, escravas, praticantes da vida de atividade e formalidade religiosa.
Se ele não for para a igreja, ele não busca Deus. Se eles não forem para a igreja, não tem a Deus. Portaria. Estou por aqui. Até o normal hoje. Eu tirei o plantão de Léo ontem. Foi, ontem era Léo. Tá bom. Tá bom, nada. Vocês estão entendendo? Então é isso, irmãos, que nós precisamos ser advertidos. Nós precisamos ser advertidos da verdade para ser liberto da mentira. A verdade tem que nos corrigir. A verdade tem que nos repreender. A verdade tem que nos ensinar e nos instruir. Nós precisamos ser instruídos pela verdade, que é Cristo que ele ensinou. Dentro das igrejas, o povo não está sendo instruído pela verdade. Está sendo instruído pela mentira do homem, pregada como verdade de Deus. Onde dentro das igrejas o povo está vivendo heresia de perdição, ventos de doutrina, evangelho anátema. Dentro das igrejas o povo está tudo embriagado nos movimentos vãs, vivendo manifestado, vivendo paganismo, feitiçaria, vivendo uma vida totalmente reprovada e anátema, aonde estão adorando a Deus em vão. É muito sacrifício de tolo, é muita adoração em vão. O povo tudo preso em atividade, em sacrifício de culto, em trabalho religioso, em vida religiosa. O povo tudo centralizando a vida ao viver dentro de igreja. É de manhã, é de tarde, é de noite, como forma de buscar a Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus. O povo tudo preso, escravizado mentalmente, acreditando nas mentiras de que está ali adorando a Deus, vai alcançar a bênção de Deus, o milagre de Deus, que Deus está fazendo isso e aquilo. Vocês têm que conhecer a verdade. A verdade de Deus não é uma igreja, não é uma doutrina, não é as regras religiosas que vocês vivem dentro da religião. A igreja de Deus não é uma religião. A igreja de Deus não é um povo religioso. A igreja de Deus é um povo liberto porque conheceu a verdade, está na verdade, lavado e remido pelo sangue de Jesus e vive a sua vida fiel, dedicada, consagrada, devota a Cristo pela palavra e não dentro de uma igreja por obras e prática religiosa. Aprendam isso. A igreja de Deus não é uma instituição religiosa, não é uma religião. E que Deus abençoe vocês. Nesse momento, para vocês, está recebendo esse entendimento, esse conhecimento dessa verdade, por onde vocês têm que conhecer para ser libertos. Amém, meus amados? Fiquem na paz, em nome de Jesus.